Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo para mais um vídeo no meu canal aqui no YouTube e hoje estou uniformizado, camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Que beleza, hein? Que fase! Pois bem, e por que eu tô com essa camisa? Tem algum significado? Tem, deu vontade de colocar, porque o vídeo que eu vou fazer hoje eu vou tratar sobre uma história que tem uma reflexão muito interessante de fundo, mas que eu vou tomar por base episódios que são narrados dentro de um jogo de futebol. A história estará respaldada em um jogo de futebol. E eu queria que vocês analisassem, mas mais do que analisar, eu gostaria de que vocês entrassem no personagem que eu vou trazer aqui, para que vocês, uma vez se colocando no lugar dele, pudessem tomar a decisão que vocês acham a mais pertinente para a situação que eu vou trazer aqui, tá bom? Então vamos ver se vocês iriam para um lado ou para o outro lado. O cenário é o seguinte: imagine e tente se colocar, como eu disse, no lugar da pessoa. Imagine que você é um sujeito, ou pode ser uma mulher também, hoje em dia é perfeitamente possível isso, mas você teve uma carreira inteira como árbitro de futebol, juiz de futebol. Você teve toda a sua carreira, desde que você se iniciou, você sempre gostou muito de esporte, particularmente de futebol, e você entrou nessa carreira de juiz de futebol, teve toda a sua carreira aí com seus altos e baixos, mas sempre desenvolveu a sua profissão aí de maneira digna, de maneira honrada, onde você está finalizando aí a sua carreira e você não tem nada que deponha de maneira significativa contra a sua reputação e contra o desenvolvimento aí da sua profissão no decorrer da sua história dentro do futebol. Muito bem. Diante disso, uma vez que você está em vias de se aposentar, você recebe uma premiação da Confederação Brasileira de Futebol, onde você tem a oportunidade de apitar uma final de um campeonato. O que acontece é que esse campeonato não é um campeonato principal, né? Você sempre foi um árbitro muito bom, mas não era um dos melhores, então você chegou até a arbitrar alguns jogos importantes, mas nunca uma final tão importante. Então você teve a chance de arbitrar uma final. E é uma final de uma divisão inferior. Imagine que é uma final de uma segunda divisão, de um evento esportivo. Muito bem, você vai lá arbitrar esse jogo e o que acontece nesse jogo é o que eu vou narrar agora, que tem a ver com a situação que você vai ter que decidir o que faria no lugar deste árbitro de futebol. Muito bem, começa o jogo, seu último jogo antes da aposentadoria, seus familiares, está todo mundo lá, tem até uma relativa presença da imprensa para cobrir aquele evento, a sua despedida, você ficou uma pessoa até conhecida na sua área, e aí você inicia aquele jogo, e o jogo tem o seguinte aspecto: é um jogo de final, onde quem vencer esse jogo vai automaticamente passar para a divisão de cima, para a primeira divisão. Quem perder este jogo não será guindado à divisão superior, ou seja, continuará na segunda divisão. E você, quando durante a semana se preparou para arbitrar esse jogo, você acompanhou os noticiários e você ficou sabendo que os dois times, apesar de chegarem na final, estavam com uma dificuldade muito grande financeira. Ou seja, o time que perdesse, além de não ir para a segunda divisão, esse time automaticamente seria dissolvido. Todos os jogadores, técnico, preparador físico, todos os profissionais que trabalham no time seriam dispensados. E isso aconteceria com qualquer um dos dois times que perdesse. Por quê? Porque não iria para a primeira divisão, logo, consequentemente, não teria condições financeiras de se manter jogando mais um ano na segunda divisão. Você tinha esse conhecimento. Então esse jogo é muito importante para os dois times. Muito bem, o jogo começa e aí se desenvolve tranquilamente um jogo extremamente páreo, um jogo extremamente equilibrado, onde não dá para distinguir quem está melhor nesse jogo. Está muito pau a pau, muito equilibrado. Até que aos 39 do primeiro tempo, aquele lance meio duvidoso que um atacante de um determinado time vem pela ponta direita, chegando, se aproximando bem perto da área ali, o sujeito acaba dando uma trombada com o outro sujeito, ele cai e você tem a nítida impressão de que aquele lance foi lance de pênalti.
Não existe VAR, não existe câmera, não existe nada, você tem que decidir ali, e você, com essa percepção de que o lance foi dentro da área, você dá o pênalti. Você deu o pênalti sem dúvida nenhuma, reclamação do time que fez o pênalti, você não abre mão da sua decisão, o outro time já vai pegando a bola, colocando na marca de pênalti, muito bem, você não volta atrás e determina que o pênalti seja batido. Muito bem, o time vai lá, escolhe alguém que é o seu melhor batedor, o batedor vai lá, bate o pênalti e converte, o jogo fica 1-0. Muito bem, demorou um tempinho para bater o pênalti, você dá uns descontos, depois de mais ou menos 6, 7 minutos você encerra o primeiro tempo e fica 1-0 para o time que fez o gol de pênalti. Muito bem, você vai para o intervalo, quando chega no intervalo, ocasionalmente tem acesso um dos seus auxiliares a um celular com internet e ele chega para você, te chama de canto e fala assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu tô vendo aqui o lance de novo em câmera lenta e efetivamente o lance que você entendeu que era pênalti não foi pênalti. O lance foi fora da área. Você se equivocou, você achou que era dentro da área, por isso que você deu o pênalti, mas vendo aqui, efetivamente não foi. Você olha e fala, não, deixa eu ver esse vídeo. Você pega o celular, dá uma olhada e constata que efetivamente não foi pênalti. Na hora ali você tem uma crise de consciência e fala, nossa, prejudiquei o outro time. E agora, o que eu faço? Nessa hora você fica analisando com a consciência extremamente pesada e aí não tem muito tempo para pensar e você volta automaticamente para o campo para iniciar o segundo tempo. E começa o segundo tempo e você com aquela crise na consciência, com aquela culpa, muito bem, o jogo se transcorre e o jogo continua extremamente equilibrado. E você percebe nitidamente que se não fosse aquele pênalti, esse jogo terminaria empatado. E você sabia que pelas regras, se terminasse empatado, iria para os pênaltis, e aí quem convertesse mais pênaltis seria o campeão, e aí não teria qualquer interferência sua, diferentemente do que estava acontecendo até então, porque só estava aquele placar de 1-0 porque você, como árbitro, por um erro, você interferiu no resultado. Evidentemente que estamos falando aqui de um cenário onde houve um erro que você não teve qualquer dolo, você não teve qualquer culpa, você não fez por querer, propositalmente. Muito bem. E começa a se desenvolver o jogo, e vai aquele jogo equilibrado, e ninguém consegue fazer gol, começa a chegar aos 40 do segundo tempo, você vendo que só vai ficar 1-0 porque você errou, você na hora ali, percebendo isso, chega um lance para o time adversário, que você havia prejudicado sem querer, muito semelhante, um bate-rebate na área, quando você vê que de repente a bola veio, e bateu meio na cintura, quase no braço do jogador de defesa do time que havia sofrido gol de pênalti, e você percebe nitidamente que não foi nada. Só que você tem a grande chance de refazer o seu erro que você cometeu. Então você pensar imediatamente ali o seguinte: se eu der este pênalti agora, eu vou errar para os dois lados, ou seja, o jogo está equilibrado, o time bate e converte o pênalti, e aí uma vez isso acontecendo, vai para os pênaltis, porque o jogo vai terminar empatado, e eu não vou ter interferência nenhuma no resultado, porque eu vou acabar errando para os dois lados. Só que aqui tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, vamos supor, para esta história ter sentido, que se você der o pênalti, o jogador vai lá, vai bater o pênalti, vai converter e vai ficar 1-1. E vai acabar o jogo 1-1 e vai para os pênaltis. Supomos isto, ok? Para ter sentido essa história. Então, diante disso, a grande questão é, se você se visse num cenário como esse, você daria o pênalti para compensar o erro inicial, para errar duas vezes, uma vez para cada lado, e você teria uma atuação justa naquele jogo, sem prejudicar ninguém. Nenhuma das pessoas dos dois times que perdesse e que fosse mandado embora e ficaria desempregado seria por culpa sua, porque o jogo, se você não interferisse, acabaria empatado, e só não iria acabar empatado porque você errou no primeiro tempo. Então você tem a chance de compensar o seu erro e errar de novo, e aí o jogo terminaria empatado e nos pênaltis você não teria qualquer interferência. A questão é que da primeira vez você errou sem querer. Nessa segunda vez,
você erraria propositalmente. Por quê? Porque você viu que o segundo lance não foi pênalti. Então, se você não desse, porque você viu que não foi, o jogo ia acabar 1-0. E você ia ser culpado pelo time perder. No segundo caso, não. Se você desse o pênalti, o jogo terminaria 1-1 e você não teria culpa nenhuma no resultado do jogo, porque você errou igualmente para os dois lados. A diferença, repito, é que na primeira oportunidade você errou despropositadamente e no segundo lance você errou de propósito. Aparentemente, em tese, estamos discutindo uma compensação ou uma equivalência de supostos valores. Ou seja, o valor justiça, que é você errar para os dois lados e não prejudicar ninguém, por mais que você errou de propósito ou não, você errou uma vez para cada lado, logo ninguém foi prejudicado por causa do seu erro, então você teve uma situação justa. Ou a honestidade. Por que honestidade? Porque na segunda vez você errou de propósito. Na primeira você não errou de propósito, mas na segunda você errou de propósito. Então, em tese, você não está sendo honesto. Agora, você não está sendo honesto, mas você não está prejudicando ninguém. Você vai ter que dormir com este barulho de desonestidade para com você mesmo, dentro de você. Você vai botar sua cabeça no travesseiro sabendo que você foi desonesto com um time, mas tendo a sensação de que você foi justo com os dois. E quem perder nos pênaltis, todo time que for mandado embora e ficar desempregado não é culpa sua, porque é incompetência deles. Diferentemente de se você não der esse segundo pênalti, que vai equivaler ao pênalti equivocado no primeiro tempo. Ou seja, num cenário como esse, é claro que essa história foi só um exemplo. E nesse exemplo, nessa história, existe um confronto de valores. Supostamente o valor justiça com o valor honestidade. Se você estivesse num cenário como esse, numa situação dessa, e tivesse que tomar uma decisão, o que você prestigiaria? Qual seria a sua prioridade? Você acha que seria melhor você ser justo ou você ser honesto? E aí, o que você faria? Dá uma pensada aí, se você quiser comentar aqui embaixo nos comentários, deixe seu comentário aí que eu gostaria de saber a sua opinião. O cenário é esse, não invente histórias além da que eu narrei. O cenário é exatamente esse, não traga outras hipóteses. É apenas essa a situação e é sobre ela que você tem que refletir e dar a sua opinião. E aí, justiça ou honestidade? Então, reflitam aí, eu queria ver a opinião de vocês, beleza? Pessoal, essa é mais uma oportunidade que eu tive para vir aqui no meu canal trazer um videozinho bacana. Dessa vez é só um pensamento, uma reflexão que eu gostaria de que vocês avaliassem e dessem a opinião de vocês, porque às vezes na vida a gente se vê tendo que tomar decisões onde dois ou mais valores muito importantes estão em jogo. E não é fácil e não é sempre que a gente tem a possibilidade de adotar os dois valores e fazer os dois prevalecer. Às vezes a gente tem que acabar abrindo mão de um deles em detrimento do outro, né? Enfim, pessoal, esse é o vídeo, essa é a história. Reflitam aí, pensem antes de responder e quem quiser, responde. E quem não quiser responder, pelo menos fica a reflexão aí para você pensar o que você faria. Beleza? E se quiser também, conta essa história para os amigos e para as amigas, para os colegas, no churrasco de final de semana, no aniversário, na festa, para ver o que o pessoal faria aí. Se o pessoal prefere mais ser honesto ou ser justo. Será que é essa mesma discussão aqui nesse episódio? Abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.